Hoje vamos acompanhar a história de um agricultor que desbloqueia diversas habilidades muito overpowers, mas quer apenas cuidar da sua plantação. Tudo começa com um grupo de aventureiros que está enfrentando um perigoso dragão da floresta em CGI, classificado como Rank S. A criatura exala fogo, causando devastação nos arredores e forçando os aventureiros a fugir. Então, vemos um jovem fazendeiro chamado Ol Wayne em outra área. Ele cuida de suas plantações e aprecia como tudo está se desenvolvendo maravilhosamente bem. Ele se prepara para ir aos mercados, depois de colher algumas das safras. Sua janela de status o alerta. Ele percebe que todas as suas habilidades de agricultura chegaram ao nível máximo, como Stardew Valley. Ao chegar ao nível 10, seu amigo Testa, um pescador, se junta a ele e fica espantado com a sua realização. Ol tem uma habilidade de pesca nível 10, o que deixa Testa com um pouco de inveja, já que ele deveria ser o pescador. De repente, Ol recebe uma opção rara de integrar e evoluir suas habilidades, após atingir o máximo de todas as suas habilidades de agricultura. Ele concorda e ganha o título de Amante da Natureza. Ol não tem muita certeza do que isso significa, mas Testa percebe que Ol agora tem 65 mil pontos de status, com mais de 73 mil de ataque e 45 mil de defesa. Ol está ciente de que precisa ir ao mercado, apesar da sua incredulidade no que aconteceu. Ol sai para vender suas colheitas na capital real. Ele observa o dragão atacando os exploradores enquanto viaja. Eles começam a recuar, pois percebem que não vão aguentar o monstro. Ol decide ajudar e lança uma cenoura na tentativa de desviar a atenção do dragão, mas quando a cenoura acerta, o dragão praticamente explode de uma vez. Os aventureiros ficaram perplexos e perturbados com o que aconteceu, e Ol fica surpreso com sua força aumentada. Os exploradores só conseguem ver a sua trilha enquanto ele continua apressadamente em sua jornada. Ol consegue chegar à cidade real de Magus, mas enquanto está parado no portão, uma garota está sendo sequestrada. Ol salta para frente e salva a garota. Ele é atacado com uma faca pelo homem, mas rapidamente desarma e o derrota. A garota agradece por tê-la ajudado, enquanto o homem é levado sob custódia. Ol parte assim que ouve um sino. A garota pede seu nome para que eles não se atrasem, mas Ol simplesmente sai correndo. Ele distribui seus produtos e chega ao mercado. Os guardas o interceptam quando ele tenta escapar da cidade. Então, a garota que Ol salvou aparece e se identifica como Follis, a princesa da capital, e Ol teme o pior. A princesa ordena que Ol a trate casualmente, quando ele começa a se sentir desconfortável falando com ela. Ela pergunta se ele estava disposto a trabalhar para a família real. Em sua mente, ele rejeita totalmente a ideia. Em vez disso, ele faz um esforço consciente para ser cordial, alegando que não está à altura da tarefa. Ol tenta fugir, mas Follis o segura. Ela oferece a ele um bom salário, mas Ol responde que só está interessado em agricultura e viver de boas. Ao saber disso, Follis promete dar a ele um campo considerável, com mais de 33 mil metros quadrados, próximo à capital real. Ol questiona por que ela iria tão longe para conseguir sua ajuda. Ela explica que é porque um homem encapuzado, que tinha uma força acima de 500, foi facilmente derrotado por ele. Follis responde à pergunta de Ol sobre a força típica, dizendo que um indivíduo médio tem uma força de 50, os aventureiros têm uma força de 130, os cavaleiros têm uma força de até 600 e o herói lendário tem uma força de 1000. Follis pede para ver o estado de Ol, mas ele sabe que não pode mostrar. Os aventureiros retornam, dizendo que o dragão da floresta foi derrotado, mas que eles não sabiam quem o fez, apenas que uma carruagem estava envolvida. Ao ouvir o relato, Follis assume que foi Ol, mas ele foge rapidamente enquanto eles estão ocupados. Apesar disso, Follis está decidida a recrutá-lo. Follis é abruptamente informada por um guarda de que ela deveria voltar para o palácio. De acordo com os relatos, uma grande horda de monstros está se movendo em direção à cidade. Muitos monstros, incluindo golems, orcs e dragões. O fato de que eles são do inferno choca o rei, pois eles firmaram um trato de paz com os demônios quando o herói matou o rei demônio, o governante do inferno. Então o oficial Cecil aparece. Ele implica que nem todos os demônios estão contentes com o acordo de paz, especialmente desde que Romeu Van, o primeiro general do rei demônio, foi morto. Ele acredita que eles descobriram a morte do herói e agora estão buscando vingança pela morte do rei demônio. Para a própria segurança do rei, ele sugere que ele escape da cidade. Todos os guerreiros do rei imploram para que ele fique vivo, embora ele não queira deixar seu povo. Quando Ol finalmente retorna para casa, ele acidentalmente danifica sua porta ao usar sua nova força. Testa bate inesperadamente em sua porta, embora ele já esteja exausto do dia. Ele é informado por Testa que eles devem fugir porque um exército de monstros está por perto. Ol se lembra de suas colheitas, reavalia suas prioridades e se apressa para sua fazenda, deixando Testa para trás. Ele fica feliz em saber que suas plantações estão indo bem, mas então ele percebe o exército monstruoso se aproximando e sabe que eles estão se dirigindo diretamente para a capital. Já que ele é apenas um agricultor, ele não quer se envolver, mas se a capital cair, ele sabe que não terá onde vender seus produtos. O rei e a princesa fugiram da cidade, mas sua fuga terminou em um beco sem saída. De repente, o rei é atacado. Cecil muda e mostra que é, na verdade, o general demoníaco Romeu, com uma explosão de energia.
Desde o início, eles foram enganados. Romeu explica como pretende se passar pelo rei, usando sua magia de transformação para controlar o reino secretamente, mas ele deve primeiro assassinar o rei. Ele usa seu poder maligno para atacar, mas o rei ergue uma barreira. O rei tenta segurá-la, mas as paredes começam a cair. Foles ajuda a fortalecer a parede, mas Romeu lança outro ataque. O rei já não consegue manter a barreira sozinho, enquanto as barreiras caem. O resto das barreiras são destruídas e Foles não consegue repelir o ataque. Romeu se prepara para usar sua habilidade de escuridão extrema para eliminá-los, mas Ola aparece do nada e o bloqueia do golpe. Ele perturba o exército de monstros ao esmagar a terra com sua habilidade de arar terra. Romeu pergunta quem ele é, mas Ol simplesmente responde que ele é um agricultor. Romeu pergunta sobre sua técnica de combate e Ol começa a explicar sobre como funciona o arado. Romeu se irrita e salta atrás dele, mas Ol pega sua espada e o joga longe. Romeu toma uma decisão ousada depois de ficar impressionado. Ele se transforma em sua forma real, absorvendo a força dos monstros da área. Foles observa que ele tem um nível de 78 e mais de 5.000 de força. Ela ordena que Ol fuja. Romeu convoca toda a sua força e avança em direção a Ol, mas Ol retribui o favor dando um soco em Romeu, acabando com a luta. Com este único soco, os monstros ficam assustados e todos fogem às pressas. Quando o rei o elogia por matar Romeu e salvar suas vidas quando voltam para o palácio, Ol simplesmente diz que o fez para proteger suas plantações. Ol recusa o convite do rei para servir a nação, declarando que quer ser apenas um agricultor. Ol está determinado a querer permanecer um agricultor, apesar da promessa do rei de fazê-lo um comandante ou qualquer outra posição que ele escolher. Foles decide recompensar Ol, dando a ele o campo de 33.000 metros quadrados perto do reino, mas somente se ele se inscrever como aventureiro, em concordar em ajudar o reino ocasionalmente. Ol aceita este acordo, mas quando vai inspecionar a área, descobre que é um terreno badio total, percebendo que Foles o enganou. Ol fica pasmo com todas as iguarias variadas enquanto ele e Foles exploram a metrópole no dia seguinte. Ela explica que tem uma empregada como substituta no palácio e que usa um grampo de cabelo mágico para impedir que as pessoas a reconheçam, quando Ol pergunta como ela pode simplesmente vagar pela cidade. Quando Foles leva Ol para a Guilda dos Aventureiros, o mestre da guilda os recebe imediatamente porque ouviu histórias sobre o poder de Ol. Ele leva Ol até o balcão, onde falam com Ellen, a secretária. O estômago de Ol começa a roncar, então eles trazem comida primeiro. Ele recebe uma torta deliciosa de Ellen e continua com sua entrevista. Ol explica que está apenas se registrando devido ao acordo com Foles. Os aventureiros do dia anterior surgem do nada e o parabenizam por derrubar o dragão Rank S com um golpe. A guilda toda fica surpresa e Ol fica sem jeito. Jack, Luke e Lamia são os nomes dos exploradores. Eles o parabenizam e sugerem que saiam para caçar juntos. Ol suspira quando se imagina sendo afastado de suas colheitas. Ellen diz que os níveis dos aventureiros variam de Rank F até Rank SS, quando Ol menciona que quer tentar fazer uma missão. Como um aventureiro iniciante, ele só pode aceitar missões simples no início. Ela recomenda uma missão para reunir 10 ervas da Floresta Green para começar. Ellen aconselha ele obter algum equipamento, porque pode haver monstros, mas Ol afirma que não pode pagar. Ellen oferece a ele seu casaco antigo, que foi fortificado magicamente. Ellen insiste que Ol o use, mesmo que esteja hesitante em fazê-lo. Ellen fica chocada quando o vê com a capa, porque ele a faz lembrar de uma pessoa específica. Ellen deseja o melhor, mas Ol está preso em sua memória dos seus dias na fazenda. Ol vai à selva para coletar as ervas e descobre uma escama preta estranha. Ele se pergunta que criatura poderia tê-la deixado, quando de repente uma orc fêmea se aproxima dele. Ela corre em sua direção e tenta acasalar com ele, mas Jake intervém para salvá-lo. Ol agradece por sua assistência enquanto a orc é derrotada. Ele pergunta sobre o conhecimento deles sobre a escama preta. Como os dragões negros vivem nas terras altas e não na floresta, Jack ouviu relatos de um dragão negro, mas não acredita neles. Lamia aconselha Ol a vendê-la por uma quantidade respeitável de dinheiro. Eles são subitamente dominados por uma aura poderosa. Conforme um dragão negro aparece, eles ficam paralisados de medo. A escuridão envolve o dragão, que passa direto por eles. Ol fica assustado, mas tenta dar uma olhada nos status dele e fica espantado com seus dados grotescos. A cena corta para uma menina fugindo de alguma coisa e, quando é pega, Ellen acorda de seu pesadelo. Sua mãe observa que ela não parece muito bem no dia seguinte. Ellen a informa que está com problemas de memória. Sua mãe a aconselha a tirar um tempo livre, porque ela não consegue se lembrar do que fez no dia anterior depois do trabalho. Ol visita a guilda, mais uma vez com um relatório urgente. Quando eles veem o mestre da guilda, discutem seu encontro com o dragão negro. Ao olhá-lo, Ol afirma que ele tem uma força de mais de 230.000. Eles pensam que é o dragão malicioso Ouroboros que vivia em uma cidade. Eles ficam chocados ao ouvir isso, especialmente Ellen. Ellen fica assustada ao ver a escama quando Ol a revela para eles. Ela se lembra de seu irmão escapando e sendo morto pelo dragão. Seu corpo não aguenta e ela desmaia. A mãe de Ellen assegura a Ol que tudo ficará bem enquanto ele a espera.
preocupado com Ellen. Ela adiciona que ela é, na verdade, a mãe adotiva de Ellen e que reconhece a capa de All. Ela encontrou Ellen à beira de um lago, com a capa 15 anos atrás. Ela lembrava de seu próprio nome, mas havia esquecido todo o resto. Além disso, ela suspeita que Ellen pode ter alguma relação com Ouroboros. All fica motivado a ajudar depois de ouvir isso. Ele vai à biblioteca para aprender mais, mas não encontra nada. Ele escolhe investigar as informações de 15 anos atrás, época que Ellen foi achada. No entanto, a biblioteca informa que certos relatórios são restritos e que ele não tem o ranking necessário para vê-los. All tenta implorar, mas ela se recusa. Hollis aparece do nada, surpreendendo a bibliotecária. Ela usa seus status de princesa para dar uma carteirada e ajudar All a obter acesso aos dados, e eles são escoltados para a seção restrita, para examinar então os registros de danos da aldeia onde Ellen foi descoberta. All descobre que a Vila Onal foi completamente destruída há 15 anos, e que também foram descobertas escamas negras lá. Este acontecimento, no entanto, foi encoberto porque o terrível dragão é dito como morto. No entanto, se ele foi ressuscitado, o mundo inteiro está em perigo. No dia seguinte, os dois viajam para a Vila Onal para investigar, e eles descobrem que ela realmente está completamente destruída. All está explorando quando, de repente, ouve uma voz. Ele segue a voz até chegarem a um cemitério, onde um menino usando a mesma capa aparece. Follis fica perplexa em relação a quem All está falando, porque ela não pode vê-lo ou ouvi-lo. O jovem se apresenta como Rai, uma vez que All entende que ele é um fantasma. E por hoje é isso. Não se esqueça daquele like e se inscrever com o sininho para receber a notificação quando o próximo vídeo sair. Se quiserem mais vídeos desse anime, deixem nos comentários.